Olá, meu amado, graça e paz, como você está? Eu espero que você esteja bem. Ah, Hoje eu estou gravando com esse formato, mostrando o rosto bem pequenininho, porque eu me submeti a uma cirurgia, ainda estou um pouco inchado, então achei por bem gravar esse vídeo desse jeito para não assustar vocês. Eu gostaria de passar algumas semanas falando sobre algo que muita gente pergunta, né? A pergunta é a seguinte, deixa eu colocar aqui no quadro. A pergunta é essa, ó. Por que Deus não me responde? Por que Deus não me responde? É uma pergunta que merece uma boa resposta, né? E essa pergunta, ela pode ser respondida sob vários aspectos. Mas eu queria usar o aspecto do mundo espiritual. Eu vou precisar, acredito que no mínimo 3 encontros para a gente poder abordar essa questão de forma detalhada, certo? Porque primeiro eu quero fazer uma abordagem sobre o mundo espiritual, depois sobre a atuação do mundo espiritual no mundo natural, e aí sim a gente entender porque, não porque Deus não responde, porque Ele responde, né? Mas em alguns momentos parece que essa resposta ela demora a chegar, né? Eu queria ah, compartilhar com vocês um conhecimento sobre essa questão. A gente vai ler vários textos nesses encontros e um primeiro que a gente vai ler está em Hebreus, carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11, versículo 3. Deixa eu ver se está todo mundo vendo aqui o Hebreus 11, está todo mundo vendo. Hebreus 11, 3 diz assim, vamos entender, diz assim, pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Quero que você preste bastante atenção nessa palavra aqui, mundos, certo? Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. E eu gostaria também de ler Efésios 1, versículo 3. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Quero que você se prenda a essas duas palavras, regiões celestiais. Então, a gente vai começar trabalhando duas palavras: mundos e regiões celestiais, certo? Em Hebreus 11:3 diz que pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Veja que não diz o mundo, diz os mundos, né? Existe o mundo natural e o mundo espiritual. Eu não quero me prender
ao mundo espiritual por si só, até porque tem uma ministração nesse canal onde eu falo sobre a influência do mundo espiritual. Se você não assistiu, eu aconselho você a assistir. É uma palavra de quase 2 horas, onde a gente explica toda a influência do mundo espiritual. Mas hoje eu quero me prender à resposta de Deus. Eu quero me prender à bênção que Deus tem para a sua vida. Por que às vezes essa bênção parece nunca chegar? Para você entender isso, você precisa compreender o mundo espiritual. Meus amados, o mundo espiritual é mais real do que vocês pensam. É nesse mundo espiritual que transitam anjos e demônios. São seres reais. É nesse mundo espiritual que acontecem batalhas espirituais pela sua vida. Aí talvez você pergunte, mas pastor, tem na Bíblia um mundo espiritual? Tem. Uma vez, o rei da Síria enviou um exército para prender Eliseu. Olha o que aconteceu nesse episódio. 2 Reis, capítulo 6, versículo 13. 2 Reis 6, 13 ao 17. Olha o que diz, ordenou o rei, descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Preste atenção nisso. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meu amado, veja que aquele jovem no momento não via nada, ele só via o natural. Eliseu orou e pediu a Deus para que mostrasse àquele jovem o que Eliseu já estava vendo. Então Deus permitiu que aquele jovem visualizasse o mundo espiritual que o olho humano não enxerga. Esse texto não é um texto que se restringe àquela situação. Aqui Deus quis mostrar que existe um mundo invisível acontecendo paralelo ao mundo visível. Então, você está transitando na rua e você só vê carro e pessoas. Mas com o olho espiritual, alguém consegue visualizar naquele mesmo ambiente onde você só vê carro e gente, anjos e demônios. Isso é real. Então, nesse exato momento, em várias partes do mundo espiritual, existem batalhas sendo travadas agora. Mas como você não vê nem ouve, você não percebe essa realidade.
Às vezes, a gente está esperando por algo, uma bênção, uma resposta de Deus, mas a gente quer alcançar essa bênção através das sensações. E a gente não percebe que a bênção desce para a gente das regiões celestiais, que é uma parte do mundo espiritual que fica lá em cima. Preste atenção. A bênção, ela desce até você das regiões celestiais. Eu não estou dizendo que a bênção é comprada, eu não estou dizendo que a bênção é pelas obras. A bênção é algo que vem pela graça. Mas o fato de ser gratuita não quer dizer que eu não tenha responsabilidade com essa bênção, certo? Abrindo parênteses para ninguém ficar dizendo que eu estou pregando heresia. A bênção é de graça, vem pela graça. Mas o simples fato dessa bênção ser gratuita não quer dizer que eu não tenha responsabilidade com ela. Se alguém depositar 1 milhão na minha conta e disser, Davi, esse dinheiro é seu, você não precisa pagar depois. Isso é graça. Eu não fiz por merecer. Alguém me deu 1 milhão. Mas se eu não sair do meu lugar, esse dinheiro não vai ser desfrutado por mim, vai ficar no banco a vida inteira. Preste bastante atenção. Existe o mundo espiritual paralelo a esse que a gente vive. É como se fosse um mundo em cima do outro. Sabe como é? É como se fosse uma sombra. Já viu a sombra? Ela fica sobre algo, né? O mundo espiritual é mais ou menos tipo uma sombra do mundo natural. Então, existe um mundo que acontece no mesmo instante e é como se fossem duas dimensões diferentes, mas elas se encontram. Agora, preste bastante atenção no que eu vou falar. Muita gente confunde. Quando dava aula sobre isso, muita gente ficava confuso. Preste bastante atenção nisso. Existe um mundo espiritual paralelo a esse que a gente vive, ou seja, acontece aqui. Eu estou aqui nesse escritório e nesse escritório só tem eu aqui. Né? Não tem ninguém mais, só tem eu. Mas nesse escritório pode ser que no mundo espiritual aqui tenha outros seres. Então, preste atenção, existe um mundo espiritual paralelo a esse que a gente vive. Mas existe, preste atenção, uma parte do mundo espiritual que é chamada de... Cadê? Aqui, ó. Regiões celestiais. Então, tem um mundo espiritual acontecendo aqui, nesse ambiente, mas tem um mundo espiritual acontecendo lá em cima, num lugar chamado regiões celestiais. Está dando para entender? Essas regiões celestiais, elas ficam entre o segundo céu e o terceiro céu. Certo? As regiões celestiais ficam entre o segundo céu e o terceiro céu. O terceiro céu é onde existe o trono de Deus. Certo? O terceiro céu é onde está o trono de Deus. Paulo diz que conheceu um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. E o mesmo Paulo fala que é o paraíso.
Jesus, quando estava na cruz, disse ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Ele se referia à morada de Deus. Rapidinho para você entender, preste atenção. A Bíblia fala sobre, preste atenção, a Bíblia fala sobre 3 céus e 2 mundos. 3 céus e 2 mundos. Qual a diferença? A diferença entre céu e mundo é que um se dá quanto à localização e o outro se dá quanto à dimensão. Então, quando você pensa em céu, isso se refere à localização. E quando você pensa em mundos, isso se refere à dimensão. Quanto à localização, existem 3 céus. 3 céus. O primeiro céu corresponde ao céu mais próximo da gente. É o céu que a gente consegue enxergar. Essa nuvem aí que você vê, essas nuvens onde tem pássaros, é o céu por onde transitam os aviões. Esse é o primeiro céu. Esse primeiro céu está em Gênesis 1:9. Ó, Gênesis 1:9. Deixa eu ver se estão visualizando. Gênesis 1:9 que diz assim, ó. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. Essa menção de céu aqui de Gênesis 1:9 refere-se ao primeiro céu. Primeiro céu. Ok? Já o segundo céu é onde ficam as estrelas, as constelações, Marte, Júpiter, Saturno, as galáxias. Esse segundo céu é o espaço sideral. Está também lá em Gênesis 1:14. Gênesis 1:14, que diz assim: disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. Então, essa parte aqui, né, onde ficam os luminares do firmamento, esse céu aqui seria o segundo céu. Ok? Os astronautas estão nesse segundo céu. Né? Isso porque eles estão a mais de 300 quilômetros da órbita da Terra. Então, eles já passaram do primeiro céu, mas eles estão no início do segundo céu. E onde fica o final desse segundo céu? Ninguém sabe. Porque é lá no final do universo. O segundo céu é o final do universo. Ninguém nunca chegou lá. Existem milhões de galáxias. E o terceiro céu, como eu já disse, o terceiro céu é o lugar onde Deus habita. É o trono de Deus. Hebreus 9:24. Hebreus 9:24. Diz assim: pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Esse céu aqui de Hebreus 9
seria o terceiro céu. Terceiro céu. E tem lá em 2 Coríntios, capítulo 12, do 2 ao 4, que a gente já falou sobre Paulo, mas aqui, olha, ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então, Jesus, como eu disse, quando ele estava na cruz, ele falou ao ladrão: hoje estarás comigo no paraíso. Paulo menciona o terceiro céu como paraíso. Ele se referia à morada de Deus. Esse céu de Deus fica também nas regiões celestiais. Essas regiões celestiais ficam no segundo e terceiro céu, certo? Então, uma parte das regiões celestiais você encontra no segundo céu, e outra parte das regiões celestiais você encontra onde Deus está, no terceiro céu. Eu sei que é um assunto complexo, mas é interessante você entender isso daí. Uma outra observação interessante é que só no segundo e no primeiro céu que existe o tempo. Apenas no primeiro céu, que é esse aqui que a gente está vendo, e no segundo, e numa parte do segundo é que existe o tempo. O tempo não controla o terceiro céu. É por isso, meu amado, que Deus, ele é o princípio e o fim. Porque ele não tem, o tempo não regula Deus. O terceiro céu não é controlado pelo tempo. É por isso que o tempo de Eclesiastes capítulo 3 não engloba o céu de Deus, mas apenas o que está embaixo do céu. Por isso que quando a gente vai lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, a gente lê aqui, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Debaixo do céu. Vamos lá. Então, na parte das regiões celestiais do terceiro céu fica Deus. E na parte das regiões celestiais do segundo céu ficam os principados, as potestades, os anjos de Deus e os demônios. Certo? Claro que existem categorias de anjos que já estão no terceiro céu, como os serafins, os querubins. Mas alguns anjos, uma categoria angelical está no segundo céu, um pouco abaixo, fica abaixo do trono de Deus. É por isso que a Bíblia diz que Jesus está acima de todo o principado. Porque ele está no terceiro céu e os principados estão no segundo céu, na parte das regiões celestiais do segundo céu. Você vai lá em Efésios capítulo 1. Cadê? Efésios capítulo 1. Versículo 20 e 21. Diz assim, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e pondo-o à sua direita nos céus. Em outras versões diz assim, pondo à sua direita nas regiões celestiais. Aí, veja o que diz.
acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, Jesus, ele está aqui, está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Aí já está se referindo aqui ao primeiro céu, a terra, né? As pessoas. Mas vamos lá. E nessa parte das regiões celestiais, do segundo céu, onde estão os principados, onde estão as potestades, onde estão os anjos, nessa parte é que são travadas muitas batalhas espirituais. Aí quando a gente vai lá em Efésios 6, 12, a gente vê aqui: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões, nos lugares celestiais. Outras versões dizem nas regiões celestiais, que não é o terceiro céu, é uma parte do segundo céu. Ok? Vamos voltar para cá. Aí talvez algumas pessoas com curiosidade perguntam: pastor, e onde fica o inferno? Né? Não sei, alguns dizem que fica no centro da terra, por conta de Lucas 10, 15. Outros dizem que fica num buraco negro, no espaço sideral, porque o calor e a pressão é muito grande e dentro do buraco negro nenhuma luz pode entrar. Né? Eu não sei, eu também não vou falar aquilo que eu não sei. Eu não sei a localização do inferno, mas uma coisa eu garanto a você: o inferno é um lugar real, não é um lugar simbólico, é um lugar literal que existe mesmo. Agora, voltando ao assunto da gente, em relação aos dois mundos, isso se dá quanto à dimensão, certo? Nós já falamos a nível de localização, já falamos do primeiro céu, do segundo céu e do terceiro céu. Mas nós temos também aqui os dois mundos, que esses dois mundos, eles acontecem em relação não à localização, mas à dimensão, certo? Dimensão. Existe o mundo natural e existe o mundo espiritual. Quando Paulo fala lá em Romanos, não vos conformeis com esse mundo, ele se refere a um sistema de um mundo espiritual, que é o cosmokratos no grego, que domina o mundo natural, certo? Então, o mundo natural é esse aqui que a gente vive. E o mundo espiritual é a esfera de ação de anjos e demônios que não se restringe às regiões celestiais. Até porque os demônios que Jesus enviou aos porcos não estavam nas regiões celestiais lá em cima. Eles estavam no mundo espiritual paralelo ao mundo natural, que é esse aqui. Esse primeiro céu. Né? Quando os demônios pedem para que Jesus tire eles daquele homem e lance aos porcos, ele está aqui. O mundo espiritual aqui no mundo natural. Mas é como se fosse uma outra dimensão. É por isso que quando uma pessoa está endemoniada, você não vê com o olho natural o demônio que está sobre aquela pessoa, mas existe algo sobre, como se fosse uma sombra. É um mundo espiritual naquela pessoa, sobre ela, ou dentro dela. Né? Então, resumindo, os céus em relação à localização e os mundos em relação à dimensão, certo? E eles estão totalmente ligados, esses céus com os mundos. É meio complexo.
A gente leu no início, Hebreus 11:3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, né? Que os mundos, né? Veja que não diz o mundo, diz os mundos. Em algumas versões tem a palavra universo no lugar de mundos. Qual dos dois está errado? Nenhum. A questão aqui é que quando numa versão usa a palavra universo, o tradutor está citando o aspecto de localização. Primeiro céu, segundo céu e terceiro céu. Universo. E quando em outra versão é usada a palavra mundos, o tradutor está citando o aspecto de dimensão, o mundo natural e o mundo espiritual. Agora, qual é a versão mais fiel ao original? Universo ou mundos? Mundos. Por quê? Porque a palavra universo não tem nos textos originais. Por quê, pastor? Porque a palavra universo é uma palavra em latim. E a Bíblia não foi escrita em latim. A Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego. Agora, por que tem universo em algumas versões? Porque a Igreja Católica traduziu a Bíblia para o latim, a Vulgata Latina. É por isso que as missas eram celebradas em latim. Mas isso não quer dizer que se a versão tiver a palavra universo, está tudo errado. Não. Porque a mudança da palavra não mudou o sentido da frase. Apenas os aspectos é que mudaram, de dimensão para localização. Como eu já disse, nesse exato momento, em várias partes do mundo espiritual, existem batalhas sendo travadas agora. Mas como você não vê e nem ouve, você não percebe essa realidade. E muitas vezes existem demônios que ficam nas regiões celestiais com o objetivo de reter a sua bênção, de bloquear, impedir a resposta de Deus em relação ao que você orou. Né? Pastor, isso tem fundamento bíblico? Será que você, meu amado, já orou alguma vez e não recebeu a resposta de Deus em relação àquela oração? Uma oração pode ser impedida? Pode. A própria Bíblia no Novo Testamento diz que a gente tem uma parte que fala sobre casamento, que eu não me engane, que diz para que as nossas orações não sejam interrompidas. Então, a oração pode ser bloqueada, pode ser interrompida. Né? Eu vou explicar para você de uma forma detalhada, antes da gente terminar essa primeira parte, o que é que acontece no mundo espiritual com as nossas orações. Muito cristão anda vazio porque não sabe agir em linha com esse mundo espiritual. E a gente vai ler o livro de Daniel, capítulo 10. Daniel, capítulo 10, versículo 1. Diz assim: No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Daniel recebeu uma direção. Isso tem a ver com algum comando que a gente recebe de Deus sobre alguma coisa, alguma área. Deus diz, fique atento quanto a isso. Aí você já fica vigilante em relação a esse sinal. Vamos lá, Daniel 10, 2 e 3, diz assim. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma fragrância perfumada até se passarem as 3 semanas, que equivalem a 21 dias. Aqui mostra um período de jejum e oração. Ele se propôs a um tempo de santificação.
E isso a gente precisa ter também. Preste bastante atenção no que eu vou dizer, meu amado. Antes desse tempo de santificação, você precisa ter o hábito diário da oração. Não existe essa coisa de que um problema surgiu na sua vida, aí você começa a orar muito. Isso não funciona, não é assim. Tem pessoas que apenas oram quando os problemas surgem. E está tudo errado. Primeiro você precisa ter uma vida diária de oração. Você vê aqui Daniel separando um tempo de santificação. Mas antes desses problemas surgirem na vida de Daniel, ele já tinha o hábito da oração. Olha Daniel, capítulo 6, versículo 10. Antes do problema. Daniel 6, 10 diz assim: Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Aqui está falando de costume, de hábito. Ele tinha esse hábito. Era um costume, era um hábito que Daniel tinha de orar. E ele tinha 3 períodos de oração por dia. Não era uma oraçãozinha, não era só oração quando ele estava com problema, não. Eram 3 períodos de tempo dedicados à oração todos os dias. Então, meu amado, antes, a gente está falando por que Deus não responde, né? Então, receba bem esse recado. Antes de você separar um tempo de jejum e oração por conta de um problema, por conta de uma questão, por conta de uma bênção, por conta de uma resposta, você precisa ter o hábito diário de oração. É por isso que os demônios não gostam de oração. E foi por isso que Jesus disse que há castas de demônios que só saem com uma vida de oração. Então, tome a decisão de cultivar o hábito de orar. Tome a decisão. Isso não é emoção. Isso não é sentimento. Não tem a ver com desejo. Não espere a vontade de orar chegar na sua vida, porque ela não vai chegar. Até porque a pessoa que não ora com frequência, ela não vai ter o desejo de orar. O desejo de orar não surge do nada. O desejo de orar surge depois que você começa a ter um hábito de oração. Enquanto isso, você não vai ter vontade de orar. Então, você não começa pela vontade de orar. Você começa tomando a decisão. Eu não estou com vontade de orar, mas eu vou começar a orar. Então, orar não é uma questão de vontade, orar é uma questão de decisão, mesmo contra a vontade da sua carne. Então, tome a decisão de cultivar o hábito da oração. Tem gente que acha que construir o hábito de orar é algo arrepiante, sobrenatural, metafísico, tridimensional, é uma coisa assim louca. Não, amado. Lembre, o mundo espiritual não é percebido por sensações humanas. Você pode até em algum momento sentir na pele alguma coisa, mas os grandes acontecimentos no mundo espiritual não são percebidos, não são visualizados com o olho natural, não são percebidos com sensações. Se você não tem o hábito diário de orar,
e vai separar um tempo de jejum e oração em relação a uma resposta que você precisa de Deus, você vai ter muita dificuldade com isso. Porque você não tem uma construção, você não tem uma vida, um estilo de vida de oração. Mas vamos lá. Estou terminando a primeira parte. Daniel começou a jejuar e orar. Ele passou 3 semanas em jejum e oração. E isso afeta diretamente o mundo espiritual. Em todas as situações, Daniel orava. Todas. Sem problemas ele orava e com problemas ele orava. Ele orou quando foi para a Cova dos Leões, ele orou sobre a restauração de Jerusalém, ele orou em relação ao confronto espiritual. Tem gente que separa um tempo de jejum e oração e quer resolver tudo em 2 dias. Ficou um tempão sem orar, passa meses sem orar, mas quando o problema aparece, quer orar e quer que tudo se resolva logo. Preste bastante atenção no que eu vou falar. Daniel começou a enxergar o mundo espiritual só 24 dias depois do início do jejum. Daniel capítulo 10, versículo 4 ao 6. Vou voltar aqui, Daniel 10. 4 ao 6, diz assim: no 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como o relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Isso aqui foi uma parte do mundo espiritual que Daniel viu. Mas vamos ler aqui o versículo 7. Somente eu, Daniel, vi a visão, os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Veja, só Daniel viu o mundo espiritual. Porque não é com o olho humano, nem ouvido humano. É através de uma escuta espiritual que é aguçada numa vida de oração. Existe uma escuta espiritual que ela é maximizada quando uma pessoa tem o hábito diário de oração. Versículo 8 e 9. Assim fiquei sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando e ao ouvi-lo caí prostrado, rosto em terra e perdi os sentidos. Para quem não entende quando alguém, sei lá, cai pelo poder de Deus, e eu não digo que isso tem que ser toda hora, mas acontece. Aqui no texto, Daniel não suportou e caiu também. Nesse momento, a conexão espiritual foi tão forte que o corpo físico também sentiu o abalo. Mas lembre que não é a sensação física que causa a visão do mundo espiritual. A sensação física pode ser apenas uma consequência dessa conexão espiritual. E isso aconteceu com várias pessoas. Com João na ilha de Patmos, lá em Apocalipse 1. A Bíblia diz que depois que João enxergou o mundo espiritual, ele caiu como um morto. Na transfiguração, quando Pedro, Tiago e João viram uma nuvem, dessa nuvem saiu a voz de Deus,
eles caíram no chão. Quando Paulo, em Atos capítulo 22, viu uma luz muito forte do céu, ele caiu no chão. Então, isso aconteceu com Daniel também, né? Vamos ler o versículo 10 e o 11. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé, tremendo. Veja aqui outra manifestação no corpo de Daniel, ele ficou tremendo. Agora vamos lá, para a gente terminar essa primeira parte. Em que momento Deus ouve as nossas orações? Em que momento? Versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Que coisa interessante. Deus ouviu a oração de Daniel no mesmo momento em que ele separou esse tempo de jejum e oração. No mesmo momento, no primeiro dia. Preste bastante atenção nisso, querido. Uma coisa importante que a gente precisa ressaltar é que Deus ouviu a oração de Daniel logo quando ele separou o tempo de jejum e oração. Mas Daniel ainda não sabia que Deus tinha ouvido e respondido, então ele continuou orando e jejuando. Está entendendo? No primeiro dia, no mesmo instante que Daniel orou, Deus ouviu e Deus respondeu. A questão toda é que Daniel não sabia que Deus tinha ouvido e respondido. Meu amado, Deus ouve a nossa oração logo quando a gente separa esse tempo de dedicação a Ele. Mas a gente muitas vezes não sabe que Ele já ouviu. Então, o nosso papel, que é fundamental nessa hora, é perseverar no jejum e na oração. Por quê? Porque é fundamental para a sua vida não apenas Deus ouvir a sua oração, mas é fundamental você receber a resposta de Deus sobre essa oração. Nunca esqueça disso. Uma coisa é Deus ouvir e responder a sua oração. Outra coisa é você ouvir a resposta de Deus. Você consegue entender a diferença? Uma coisa é Deus ouvir e responder. Outra coisa é você ouvir a resposta. E a partir daqui, é nesse momento que a gente precisa ter uma consciência real de que existe um mundo espiritual e uma batalha espiritual. Porque em alguns momentos, preste bastante atenção nisso, em alguns momentos vai existir um intervalo entre Deus falar e você ouvir. E é nesse intervalo que acontece a batalha espiritual. Você vai entender melhor com esse exemplo. Você já ouviu falar sobre uma palavra chamada, até vou colocar aqui no quadro, essa palavra aqui, ó, delay. Já ouviu falar nessa palavra, delay? Isso acontece muito quando no jornal, na TV, o apresentador, o âncora do jornal, ele chama um repórter ao vivo e ele demora alguns segundos para ouvir.
Isso é um delay. Delay significa atraso. O delay, preste bastante atenção nisso, o delay representa a diferença de tempo entre o envio de um sinal e o recebimento desse sinal. Isso é o delay. É a diferença de tempo entre o envio e o recebimento. A minha oração é o envio do sinal. E a resposta de Deus é o recebimento desse sinal. Na nossa vida espiritual, às vezes, acontece um delay, onde Deus fala no mesmo instante que a gente ora, mas a gente só ouve bem depois. Tudo isso porque nesse intervalo que é o delay, acontece algum conflito no mundo espiritual. Então preste bastante atenção. Ó, eu orei. Eu vou colocar aqui, ó. Oração. A oração subiu. É o envio do sinal. Deus aqui, ele ouviu. Deus ouve no mesmo instante. E ele responde também. Agora, entre o envio e o recebimento, existe um tempo aqui, ó. Daqui até aqui há um espaço, concorda comigo? Entre a oração e onde Deus está, há um espaço de tempo. Né? Existe um espaço. E Deus, ele fala, e a resposta de Deus, ele vai descendo. Mas existe um delay até chegar em você. Pastor, tem isso na Bíblia? Tem. E nessa parte aqui, nesse meio aqui, ó, nesse intervalo aqui, é que acontece a batalha. Espiritual. Aqui, no meio. Você manda a oração, Deus ouve e responde, mas a oração, a resposta vai descendo, e nesse intervalo aqui, que é o delay, tem uma batalha entre anjos e demônios. Isso não é mitologia grega, gente. Isso é real, é Bíblia. É Bíblia. Tem isso na Bíblia? Tem. Daniel capítulo 10, versículo 12. Diz assim. Cadê? Tá aqui. E ele prosseguiu. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Veja, Deus ouviu. Deus responde a oração de Daniel no mesmo instante em que ele ora. Agora veja o versículo 13 e 14. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Que é um anjo de Deus
falando que houve uma batalha. Olha que coisa interessante. No momento que Daniel orou, Deus ouviu. E Deus não está preso ao tempo. Deus ouviu e respondeu. Mas aí aconteceu o tal do delay, o atraso do recebimento da resposta. Não por culpa de Deus. Por que isso acontece? Porque quando Deus respondeu e a resposta foi descendo para chegar em Daniel, um principado interferiu na descida dessa resposta. E o conflito foi tão grande que Deus respondeu no mesmo dia, mas só 21 dias depois é que Daniel recebeu a resposta. Isso é o mundo espiritual. Você ora, Deus responde. Mas às vezes acontece um confronto espiritual entre os anjos de Deus e demônios para que a resposta não chegue até você, ou para que uma bênção não seja liberada para a sua vida, não desça até a sua vida. E aí muitas vezes a gente diz: Deus, por que o Senhor está demorando para responder? Em muitos casos, Deus já respondeu. O problema é essa resposta descer. E pior ainda é quando a gente não colabora com isso. Eu acho que eu estou com o tempo estourado. Eu acho que por hoje já está bom. A gente fez uma explanação sobre a dimensão do mundo espiritual. A gente explicou como funciona o trânsito de uma resposta até chegar em você. E no próximo encontro a gente vai descobrir em que a gente não colabora para essa resposta descer logo. E a gente vai entender como é que esses espíritos, esses demônios, eles atuam, como é a atuação desses espíritos para que essa resposta não chegue até você. Eu espero que essa palavra tenha esclarecido alguns pontos que talvez você não entendia. E nos veremos no próximo encontro. Que Deus te abençoe.